Bom dia, boa tarde ou boa noite, desenvolvedores. Eu sou o Munin Ratum e hoje eu tô trazendo aqui o segundo episódio da nossa série de Blender voltada para o Roblox, tá bom? No episódio de hoje, a gente vai estar falando um pouco sobre o Edit Mode, que é onde a gente de fato consegue pegar a geometria que a gente tem aqui, né, as bases iniciais, e transformar elas em algo realmente novo, tá bom? Então, vamos aprender um pouquinho sobre isso logo depois da vinheta. Bom, então, como eu falei, o Edit Mode é onde a gente vai pegar esse cubo ou qualquer outra forma geométrica padrão e transformar ela em algo que a gente realmente quer, em uma mesh nova, tá? É importante lembrar aqui que os comandos eles vão ser os mesmos no áudio objeto, então para poder mover a câmera, para poder fazer tudo, é a mesma coisa, tá? E a mesma coisa também para poder mover os vértices, tá? Para poder mover as coisas que eu vou estar falando para vocês agora. Então, no modo edição, para a gente poder entrar nele, a gente pode ou com o objeto selecionado clicar aqui e vir no Edit Mode, ou então a gente pode apertar Tab. O Tab ele vai trocar entre o Object Mode e o Edit Mode, ok? Então a primeira diferença quando a gente entra no Edit Mode, a gente vai ver que aparecem algumas coisas extras aqui na nossa geometria, tá? A gente vai ter esses pontinhos, essas linhas e as faces, tá? Isso é o que define o formato da nossa mesh. Então, como vocês podem ver, um cubo aqui, ele tem esses pontos aqui, né, essas linhas e tudo mais, e elas servem para poder definir onde que está o cubo. A gente consegue selecionar isso tudo aqui em cima, ou então com os números do nosso teclado, sem ser o do numpad, os números que ficam, né, perto do F1, em cima do Q, W e tudo mais. Se a gente apertar 1, a gente entra no modo de vértice, e a gente consegue selecionar as vértices, que são esses pontinhos aqui. Vamos ver, quando a gente selecionar, elas ficam brancas. Se a gente selecionar mais de uma, elas vão ficar laranjas as outras. E a ativa, a última que a gente clicou, fica branca, tá bom? Isso também funciona para Edge. Então, se a gente apertar 2 ou clicar aqui nisso daqui, a gente muda para o Edge. E vocês vão ver que os pontinhos sumiram. Agora a gente só consegue selecionar as linhas, ok? Então a mesma coisa, se a gente clicar numa linha ela fica branca. Se clicar em várias, as selecionadas elas vão ficar laranjinhas. E a ativa, a mais recente, vai ficar branca. E por último, as faces, que a gente pode apertar 3 no nosso teclado ou clicar aqui. Parece que tá a mesma coisa no modo de Edge, mas vocês vão ver que agora a gente não consegue selecionar mais uma Edge só, a gente seleciona sempre uma face, tá bom? E com isso daqui, a gente consegue ir selecionando as coisas e modificando. Eu vou voltar pro modo de vértice aqui, que é o que eu costumo trabalhar mais, beleza? É importante lembrar também que para poder mover essas coisas aqui, são os mesmos comandos no modo de objeto. Então, antes no modo de objeto, se a gente quisesse mover alguma coisa aqui, a gente selecionava, certo? E apertava G. Aqui é exatamente a mesma coisa. Se a gente apertar G, a gente vai mover esse vértice e vocês vão ver que o objeto ele está se modificando, certo? Porque a gente está mudando aonde está esse ponto. Então, com esses conhecimentos que a gente vai conseguir ir modificando as coisas. Então, a gente pode, por exemplo, aqui, selecionar tudo, tá? A gente seleciona tudo, a gente pode dar S e X. Da mesma forma como a gente fazia com o objeto, a gente vai mover tudo aqui só no eixo X, tá? A gente vai dar uma escala só no eixo X. É a mesma coisa, botão direito você cancela a movimentação e botão esquerdo você confirma ela. Aqui a gente tem o nosso novo objeto. Rotação também é a mesma coisa, a gente pode apertar R no nosso teclado para poder rotacionar. Da mesma forma a gente pode rotacionar em algum eixo específico, ok? Bom, com tudo isso a gente já consegue transformar isso daqui em qualquer outra coisa. Porém, a gente está limitado na quantidade de pontos que a gente tem, digamos assim. A gente não consegue fazer alguma coisa que vá muito além disso daqui. Para a gente poder fazer coisas mais complexas, a gente vai precisar de mais geometria. A gente vai precisar de mais vértices, de mais edges, de mais faces. Existem várias formas de conseguir isso. Eu vou passar por algumas delas, que são as mais padrões, e eventualmente a gente pode fazer um vídeo falando de todas as outras, mas saibam que é uma infinidade, é muito difícil de eu abordar tudo em um vídeo introdutório só, tá? Então eu vou passar realmente pelo básico. O primeiro deles, que eu uso bastante, é o Ctrl R. Ele vai basicamente fazer um corte ao redor da nossa geometria, né? É o loop cut que a gente chama. Então, quando eu aperto Ctrl R e movo, vocês vão ver que ele vai criar essa linha amarela. Essa linha amarela indica aonde que esse corte vai ser feito, né? Então, se eu mover ele aqui, significa que o corte vai ser feito dessa forma aqui. Se eu colocar o mouse aqui, ele vai ser cortado dessa forma e assim por diante. Outra coisa interessante do Loop Cut é que quando a gente está nesse modo aqui, a gente consegue mudar também a quantidade de cortes que a gente vai fazer movendo o scroll do mouse. Se eu mover ele para cima, eu vou adicionar mais cortes. Então, vocês vão vendo que as linhas amarelas vão
aumentando de quantidade. E se eu diminuir o scroll do mouse, eu vou, obviamente, diminuindo até que eu chegue um momento que eu tenho uma só, tá? Isso aqui é interessante porque permite que a gente adicione mais geometria mais rápido, mas ao mesmo tempo vai deixar a nossa mesh mais pesada e mais pra frente eu vou falar pra vocês como que a gente consegue ver o peso da nossa mesh, tá? Quando eu clico, vocês vão ver que a parte amarela ela some e vai criar essa geometria nova aqui, tá? Isso significa que você confirmou a área onde você quer cortar e agora se eu mover o mouse, ele vai estar movendo aonde que esse corte vai ser feito e não necessariamente em quais faces. Então depois que eu cliquei uma vez, eu estou limitado a essa área aqui, nessa região aqui de corte. E aí eu posso mover para cima, para baixo ou para qualquer direção e o corte ele vai ser feito quando eu clicar de novo para confirmar, tá? O loop cut, ele sempre vai ser criado a princípio no meio. Então se você quer manter um loop cut exatamente no meio, entre, né, essa parte aqui e essa parte, você pode só clicar no botão direito depois que está nessa modo e ele vai fazer o corte exatamente no meio. Então com isso a gente consegue ir picotando aqui a nossa malha e com isso a gente já tem bem mais coisas aqui para poder trabalhar. Agora a gente pode, por exemplo, pegar só esse daqui de baixo, eles para cá, talvez pegar só esses, mover para cá. A gente consegue pegar esses aqui, talvez, e mover um pouco no eixo Y. E com isso a gente consegue já ir criando alguma coisa, tá? Então com o Loop Cut a gente já consegue fazer, enfim, várias formas geométricas, mas existem outras formas de criar geometria além disso. Outra forma que eu uso bastante, que eu costumo usar no modo de face, é a extrusão. Eu posso selecionar algumas faces aqui, no caso eu vou selecionar essas do topo, e vou apertar E no meu teclado. Isso vai criar uma extrusão. O que é isso? Como vocês podem ver, quando eu aperto E, ele vai meio que criar uma nova face seguindo a orientação da face antiga. Então, como eu selecionei as faces da frente, quando eu apertar E, ele vai criar, né, essa nova geometria a partir disso, sempre aonde as faces estão direcionadas, né, a normal. Então, se eu clicar de novo, eu confirmo. Se eu clicar com o botão direito, eu cancelo a ação, beleza? Bom, a extrusão, como eu falei, ela sempre vai seguir a orientação da face. Então, se eu pegar essa face aqui, por exemplo, que está meio angulada, quando eu apertar E, ela também vai ser criada de uma forma meio angulada também, né? Ela vai estar meio tortinha assim, sabe? Porque essa face aqui, ela também estava meio tortinha, beleza? Então, às vezes, isso não é o que a gente quer. Então, o que a gente pode fazer nessas situações é apertar E, tá? E depois disso, a gente pode apertar qualquer eixo, então Z, X ou Y, e isso vai destravar a extrusão pra gente. Então, ele vai funcionar com o ângulo da câmera. Da mesma forma, a gente pode apertar Y duas vezes, certo? Isso vai travar isso no eixo Y, ou então apertar X e Z no eixo Z, beleza? Então, a partir disso, a gente já consegue ir criando algumas coisas diferenciadas, beleza? Unindo todas essas técnicas, a gente consegue fazendo alguma coisa mais interessante no nosso modo de edição, tá? Outra coisa que também a gente faz no modo edição para poder criar mais resolução é a subdivisão, tá? Eu posso, por exemplo, selecionar o modelo todo apertando A. Se eu clicar com o botão direito e vir aqui em Subdivide, ele vai literalmente subdividir tudo em metade. Então, aqui, por exemplo, onde a gente tinha só essa face, se eu clicar em Subdivide, ele vai criar, vai dividir essa face aqui em outras. Se eu clicar aqui em Subdivide, ele vai dividir, certo? Então, ele pegou todas essas áreas aqui, cortou ao meio todas e criou uma geometria nova. A partir disso, a gente consegue criar mais detalhe nessa mesh, beleza? Além disso, a gente também tem aqui no modo de edição outra ferramenta que eu costumo usar bastante, que é o Bevel. O Bevel também tem um modificador que o Michael vai estar apresentando para vocês no próximo episódio, mas eu vou dar um spoilerzinho aqui, e o que o Bevel basicamente faz, ele vai funcionar só com linhas, tá? O Bevel padrão ele só funciona com as edges, então trabalhar em modo de edge quando você está trabalhando com isso. O que ele vai fazer é quando você apertar Ctrl B, que é o atalho para eles, você vai criar como se fosse essa diagonal aqui entre essas edges, beleza? Então aqui de novo, se eu selecionar essas edges aqui e apertar Ctrl B, vocês vão ver que aqui tem uma só. Quando eu apertar Ctrl B, ele vai criar como se fosse essa suavização, né? Se eu mover o scroll do mouse, ele vai criar mais subdivisões, então vai acabar ficando mais suave ou menos suave, tá? E é claro, quanto mais subdivisões, mais pesada vai ficar a nossa mesh. Ela vai ter mais vértices e mais peso, né? Vai consumir mais memória no nosso Roblox, tá? Então é importante você saber o limite de vértices que você está trabalhando.
pra gente poder saber isso, a gente pode clicar aqui nessa setinha e vir aqui em Statistics. Cadê Statistics? Aqui, Statistics. E aqui na esquerda você vai ter todas as estatísticas, né, do objeto que você está trabalhando. E a gente consegue ver que eu tenho 70 vértices, que eu tenho 130 edges, 65 faces, 136 triângulos. Então, é bom saber disso daqui. Se você está trabalhando com GC, você tem que ficar esperto com de vértices. E se você está trabalhando com Roblox no geral, também é importante você não fazer um modelo muito pesado para poder funcionar bem no seu jogo. Outra ferramenta que eu gosto de usar bastante no Edit Mode é o Inset Faces, tá? Ele, como o nome mesmo já diz, ele funciona com faces, então vou trabalhar aqui no modo de faces. E o comando dele no teclado é I. Quando eu apertar, quando eu ativar isso daqui, vocês vão perceber que a face, ela vai criar como se fosse uma outra face dentro dela, seguindo a mesma geometria que está aqui fora, tá? Então isso daqui é interessante quando a gente precisa fazer um buraco dentro de uma mesh, por exemplo. Eu posso criar rapidamente isso daqui e com o Extrude trazer isso daqui para dentro para poder criar realmente um buraco, tá? Isso vai funcionar em diferentes formas. Então se eu der um inset, por exemplo, nessa forma aqui, vocês vão ver que ela vai manter a geometria original. Ao invés dele diminuir como um quadrado, ele vai manter a geometria aqui, tá? Isso também funciona com várias faces. Então se eu selecionar essas três e apertar I, vocês vão ver que ele vai criar uma face. Deixa eu melhorar a câmera. Ele vai criar uma face a partir disso tudo, tá? Mas se eu quiser criar uma face dentro de cada uma dessas faces separadas, eu posso apertar I de novo no meu teclado. Ele vai criar as faces independentemente das outras faces, beleza? É algo que é meio difícil de entender assim, só explicando. É algo que você tem que praticar para poder entender realmente como funciona, tá bom? Então, com isso daqui a gente consegue, enfim, criando toda a nossa geometria aqui, beleza? Às vezes a gente também está trabalhando com diversas meshes ao mesmo tempo. Então aqui eu vou adicionar dois cubos diferentes, tá? E normalmente quando a gente entra no modo de edição, a gente só consegue editar um cubo por vez, certo? Porque a gente normalmente só está com um selecionado. Mas se eu segurar Shift e clicar no outro para manter os dois selecionados, quando eu apertar Tab, eu vou conseguir editar os dois ao mesmo tempo, beleza? Então isso é algo importante de se ter na mente também, que você consegue editar mais de uma mesh ao mesmo tempo, tá? Às vezes isso pode ser interessante quando você está fazendo alguma coisa. Eu, no geral, costumo trabalhar com modelos individuais, então eu vou primeiro trabalhar com essa mesh e depois com essa. Então fica aí a possibilidade de você, se preferir, trabalhar dessa forma. Bom, então isso daqui eu acho que é o básico para o Edit Mode, tá? Eu realmente arranhei só a superfície, mas para quem está começando, eu acho que o mais importante de tudo é saber trabalhar com esses fundamentais e não ficar se aprofundando em coisas mais complexas, porque pode acabar te confundindo a longo prazo. A partir do momento que você já sabe esse básico, aí sim eu recomendo que você comece a procurar outros tutoriais ou outras coisas, outras ferramentas para poder te auxiliar no seu trabalho. A gente aqui vai acabar no futuro lançando outros tutoriais de coisas mais avançadas aqui. Eu posso falar um pouco mais sobre as ferramentas disponíveis, mas por hoje acho que isso daqui é importante para quem está começando. Então, se vocês querem ver mais sobre isso, não se esqueçam de se inscrever, que a gente vai ter mais conteúdo sobre isso mais para frente, tá bom? Então é isso aí, obrigado, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.